mentir, a primeira semana de 2026 foi um cocô. E a maior parte da culpa disso foi o final de Stranger Things. Mas pior, não bastava, né, só Stranger Things ter acabado no ano novo, esse é aquele finale desastroso. Mas o que eu queria estar falando no episódio do Fala Fala Kami Kami, que eu tô considerando o primeiro episódio do ano, mesmo que não é real, mas eu sinto que só agora eu tô processando que eu tô em 2026. Fala Fala Kami Kami, o quadro em que eu Kami falo sem calar minha boca, eu queria falar sobre toda a teoria e o surto coletivo no fandom entre os fãs de Stranger Things, que foi a teoria Conformity Gate, que eu já falei um pouco nos shorts, mas é a teoria que a galera pensava que ia ter mais um episódio extra secreto de Stranger Things. E falar sobre a teoria do documentário que vai estar saindo semana que vem, segundo eu acredito, sobre Stranger Things, que sim, tem teoria tentando juntar a lore, o finale de Stranger Things com esse documentário, que eu vou estar falando sobre isso também. E tudo isso eu vou estar falando muito mais, né, teorias e o surto da comunidade de fãs. Então, se você não assistiu Stranger Things, não viu a 5ª temporada, não viu o finale, tá nem aí pra história, assista esse vídeo, porque ainda assim vai ser muito engraçado por conta do caos que tá sendo nessa comunidade de fãs malucos, que todo mundo entrou em um surto coletivo por conta... Cara, eu nem sei explicar. Mas, Kami, o que tá acontecendo? Que look é esse? Eu vou ter que falar sobre isso no início do vídeo. Eu levei o meme 2026 é o novo 2016 muito a sério, porque o que é isso? Eu tô parecendo um youtuber garota alternativa de 2016. Sabe que eu tô a cara do... Jake David Hall? Jake não, Kyle David Hall. Eu acho que eu tô confundindo o Jake Weber, socorro. Quem conhece sabe. Mas o motivo de eu estar com esse look diferentão, ter botado um gorro na minha cabeça pra tentar salvar o meu cabelo, é porque eu tive que sair hoje, meu cabelo tá muito sujo. E aí eu penteei o meu cabelo, fiz um rabo de cavalo, então estragou a minha franja. Então ou era isso, ou era fazer um look clean girl, e eu acredito que vocês preferem isso aqui, então... Só ignorem meu cabelo, meu Deus. E quem me segue no TikTok, fique de olho que eu vou pintar o meu cabelo finalmente, que eu não aguento mais essa cor, menta, não sei o que é isso, então fiquem de olho lá. Eu não sei se eu vou postar aqui. Enfim, eu queria muito saber como tá sendo a perspectiva de alguém que não assiste Stranger Things e viu o surto que foi no fandom, de pessoas realmente acreditarem que ia estar saindo episódio extra. A 5ª temporada tiveram 8 episódios e todos os episódios foram absurdamente longos. Eu vi gente falando, tipo, ai, não deu tempo, nossa, tinha que ter mais coisa, sei lá o que. Teve todo o caos, né, que até já tinha esquecido. Eu disse que eu ia falar sobre, eu acabei não falando, em que assim que lançou o 2º volume, que foram o episódio 5, 6 e 7... que foi, pra quem não sabe, né, a temporada de Stranger Things foi lançando aos poucos, já teve o maior surto e teoria, a gente montando documento sobre supostas cenas cortadas da temporada, a partir de, tipo, entrevistas e stories, fotos que os atores postaram na época das gravações. E todo mundo já tava maluco, tipo, meu Deus, cortaram muita coisa, muito pouco tempo, parana. A minha crítica, eu não acho que é muito pouco tempo, eu acho que, na verdade, uma das minhas críticas da 4ª temporada foi que a temporada foi absurdamente longa, assim, desnecessariamente longa, então a 5ª temporada ter sido mais curta que a 4ª, pra mim, foi bom, mas com certeza, ainda assim, o problema não tá, pra mim, em tempo, tá em roteiro, que o roteiro não ajuda, mas eu não vou falar sobre isso aqui. Então, por conta dessas coisas, já tá essa questão de teoria, assim, tipo, nossa, cortaram muita coisa, tá propositalmente cortando pontos importantes da história, porque será? E o povo começa a enlouquecer, ainda mais que, pra quem não sabe, né, o grande vilão de Stranger Things é o Vecna, que na verdade o grande vilão é Mind Flayer, mas essa 5ª temporada parece que quis mudar as coisas por sei lá qual motivo. O Mind Flayer, né, é o monstro gigante, provavelmente você já viu algum print desse monstro gigante de Stranger Things, que, enfim, dane-se, eu não sei porque eu tô falando de plot, mas o vilão humanizado é o Vecna, que ele tem poder de invadir a mente das pessoas e alterar memórias e sei lá o que, então tá cortando memórias e cortando cenas e coisas, o povo já começa a enlouquecer pensando em teorias meio metalinguísticas, tipo, talvez o Vecna tá afetando a mente do público, então o surto já tava antes, né, do último episódio sair, e quando o último episódio sai, foi o episódio
péssimo. Muita gente, eu sei, por eu ter postado vídeo sobre Byler, muita gente pode até falar assim, ai, só não gostou do último episódio porque Byler não aconteceu pra Ana. Já falei tudo que tinha a falar sobre isso. Meu ponto, tipo, eu não tava... Se Byler acontecesse, ia ser legal, porque esse é um momento histórico. Byler é um chip de 2 personagens, do Mike e do Will. Esse é um momento histórico, tipo, ter um chip gay do elenco central da série, que tá desde a primeira temporada, ia ser icônico. Mas se não acontecesse, eu tava tipo, dane-se também, sabe? Já tô de saco... Já tô de saco cheio, mas aí acabou que, tá, eles decidiram mesmo... Spoiler, né, nesse vídeo. Meleven, que é o chip do Mike com a Eleven, eu imagino que talvez esses personagens você já ouviu falar mesmo se assistir a série. Termina junto, mas não termina junto porque a Eleven morre de maneira ambígua. Ninguém sabe se ela morreu realmente ou não. Eu já falei minha opinião sobre isso. Eu acredito que eles deixaram essa morte ambígua, que eu acho que o objetivo deles era sim matar a Eleven, mas como vai ter spin-off de Stranger Things, se eles precisarem trazer ela de volta, eles deixaram essa porta aberta, tipo, a gente precisa fazer dinheiro, vão trazer a Eleven de volta, sabe? Eu acho que é só esse o motivo de deixar a morte dela ambígua, mas eu acho que o objetivo era matar sim a Eleven, que eu acho horrendo esse final, mas dane-se. Então, por conta, então, o que eu queria falar, né? Porque eu tô falando de chip, eu até me perdi. Tô falando de chip porque, pra mim, mesmo sem resolver essa questão de Byler e Meleven de uma maneira boa, eu acho que foi um absurdo se eles decidiram ter uma cena Meleven no último episódio, não construir ao decorrer da temporada pra ter o ápice dessa cena. Foi um absurdo, mas veja o meu último vídeo sobre Byler. Não aconteceu, que na verdade aquele vídeo é mais sobre Meleven do que Byler. É engraçado, né, que eu botei Byler no título, mas veja esse vídeo sobre minhas opiniões sobre isso. Mas algo que eu tinha certeza, mas o que eles não vão errar, é impossível, é a questão do plot sobrenatural da série. Isso já tá basicamente construído, porque pra quem não sabe, teve a peça Stranger Things The First Shadow, que eu vou botar o link da gravação que eu achei da peça na descrição, que eu postei no YouTube, né, que a gravação sempre cai, mas eu não sou boba quem nada, eu baixei a gravação da peça e eu postei no não listado, e no não listado o vídeo não tá caindo, então vocês podem acessar através do link que vai estar aqui na descrição, vai ser o primeiro link. Super recomendo assistirem, até se você, eu acho que dá pra super entender essa peça sem assistir Stranger Things. Eu acho que, tipo, a primeira temporada, pra mim, ainda é a melhor mídia de Stranger Things, mas até fico pensando, aonde eu encaixaria a peça se fosse uma temporada? Cara, tem chance de ser a minha segunda coisa favorita, não tô nem brincando, e eu amo a segunda temporada, eu amei a 4ª temporada, a terceira eu tenho os meus problemas, quem assiste meus outros vídeos ou live já sabe, mas, cara, será que a peça é melhor que todas as outras temporadas que eu já fiz, tirando a primeira? Talvez seja. Eu teria que realmente sentar e analisar. A peça é muito boa, e eu acho que algo que estragou muito a minha experiência com o finale foi ter assistido a peça e ficar o tempo todo, tipo, até bati minha perna. Parecia bait, assim, todo momento. É agora que eles vão falar da peça, é agora que eles vão trazer o plot da peça, é agora, é agora, é agora. Eu ficava esperando o tempo todo, toda vez, tipo, desde no primeiro volume, né, que foram os primeiros 4 episódios, eu já tava tipo, não sei se eles vão trazer isso agora, né, vou deixar mais pro final da temporada. Mas aí não aconteceu no segundo volume, eu já tava acabada. E aí não aconteceu no final, spoiler, eles não citam nada do plot da peça nessa 5ª temporada de Stranger Things, só uma cena que eles trazem à frente, que é como o Henry, que é o Vecna, né, que futuramente se torna o Vecna, ganha seus poderes, só que isso é diferente da peça. Na versão que eu assisti, que é a versão que eu postei no YouTube, eles nunca revelam exatamente o que aconteceu, como o Harry ganhou seus poderes. A gente só sabe que aconteceu alguma coisa na caverna. E eu achei isso super legal. Tipo, legal, eles estão ocultando isso porque eles vão revelar isso na série. O que foi que aconteceu, mas acabou que eu descobri depois que outras versões da peça, que tem a versão da Inglaterra e tem a versão de 2023, a que eu assisti a versão de 2025. Então, né, já foi a versão atualizada, né, pro lançamento da 5ª temporada. Eles revelam que, na verdade, o Henry ganhou seus poderes sendo, de alguma forma, maluca, não sei, eu não vi essa versão da peça. Ele é teletransportado pra dimensão X e acaba tendo um encontro direto com o Mind Flayer, ganhou seus poderes e é teletransportado de volta, já que os estudos que estavam acontecendo nessa época, quando o Henry era criança, era coisa sobre teletransporte, não é? Enfim, por que eu tô falando disso se esse era pra ser um vídeo sem falar do plot?
Enfim, né, eu queria estar falando sobre como assistir a peça estragou muito a minha experiência com o Stranger Things, já que eu ficava todo o tempo esperando trazer o plot da peça à frente. Nunca trouxeram, foi devastador. Mas o que é ainda pior que isso pra mim já foi o pior crime de escrita dessa temporada, mas pior que isso foi a luta do Mind Flayer contra, né, o Mind Flayer, que é o monstro gigante Stranger Things, e a derrota do Vecna ter durado... Cara, se durou 10 minutos, tipo, 10 minutos a cena toda, né? Quando eles entram na dimensão X e o Vecna morto, eu acho que são 10 minutos em um episódio de 2 horas. Eu fiquei tão chateada com isso, porque era pra ser o ápice. Eu não quero entrar muito em detalhes das minhas teorias, eu acho que até falo sobre isso na minha última live que eu fiz aqui, mas eles darem uma forma física para o Mind Flayer, que era uma certeza que eu sabia que isso ia acontecer, não faz sentido isso acontecer dentro da dimensão X, que é a dimensão da onde os monstros, né, o Demogorgon, todas essas criaturas vêm, incluindo o Mind Flayer. Por que o Mind Flayer precisa de uma forma física se ele está na sua dimensão, no seu planeta? Não faz sentido. Da minha teoria, que eu nem sei se eu explico no meu vídeo de teoria, porque era algo tão claro pra mim que, tipo, nem precisa ser dito, o Mind Flayer queria uma forma física pra dominar a Terra. Então, porque a sua forma física, a sua forma que é só fumaça, não funciona muito, né, como uma forma de ataque, dominação e matar todos os seres vivos para dominar a Terra. Então ele ganharia uma forma física e seria um finale meio tipo Godzilla em Hawkins com um monstro gigante. Eu tinha certeza que isso ia acontecer e não acontece. Eu acho isso absurdo. Então eles não conseguirem fechar o desenvolvimento dos personagens, né? Que eu acho que principalmente, né? O Mike, a Eleven e o Will, eu acho que são personagens que sofrem muito em questão de escrita nessa temporada. E o Will, pra mim, eu acho que foi o que mais doeu, porque no primeiro volume tava indo tudo tão bem pra... enfim. Tá. Isso é pra dar um contexto, tipo, vocês estão vendo aqui uma fã frustrada com esse finale, eu acho que tudo que dá pra errar, eles erraram, eu não sei como isso aconteceu, eu ainda tô meio boba com tudo isso. E... por conta disso, não fui só eu que tava frustrada. Todo mundo ficou frustrado. Eu acho que tiveram poucas pessoas, assim, tentando defender o finale. Tipo, nossa, quem não gostou, é só a gente ficou chateada com o chip, sei lá o quê. Cara, eu fico pensando, essas pessoas realmente existem, que não tem um senso crítico de, tipo, assistir algo e entender que não foi bem construído. Eu não consigo acreditar que essas pessoas realmente existem, porque... eu amo Stranger Things, eu vou parar de amar essa série independente, mas eu posso ver que um episódio ou uma temporada não é boa e continuar amando isso. Eu posso criticar as coisas que eu gosto, isso na verdade é essencial. Se você não critica as coisas que você gosta, por que, né, as pessoas que produzem mídia vão tentar manter um nível alto? Só vão diminuindo o nível, cortando gastos e cortando desenvolvimento de roteiro, fazer tudo mais rápido, inteligência artificial, porque se perder o senso crítico, a galera vai assistir e consumir o que quiser. Dinheiro, no final do dia, é o objetivo, né, de tudo, infelizmente. Então, eu vou criticar, sim, as coisas que eu consumo, porque eu sei o potencial que... sabe? Enfim, surto da comunidade... surto da comunidade de fãs de Stranger Things, então. A partir, né, já dei um contexto que as pessoas já estavam montando documentos a partir das supostas cenas cortadas do volume 2, e quando o finale da série deixa muita gente chateada e sem entender o que estava acontecendo, pegam o início da teoria que já tinha, né, das pessoas tentando formular que talvez o Vecna estava mexendo com a cabeça do público, não só, né, com as memórias dos personagens, mas com a cabeça do público, e eles levam isso e aumentam, tipo, vezes 10 mil vezes, assim. Eles começam a pegar pontos específicos e erros de continuidade e diálogos que não fazem sentido através, né, da construção de universo da série. Algo que é muito engraçado quando você vê o ponto que as trazem à frente dessa teoria, que o nome é Conformity Gate, que é portal da conformidade, que o Gate, eu não sei por que eles começaram, que toda a teoria Stranger Things eles botam Gate no final do nome da teoria, porque o Dustin, ele
tem, tipo, portal, tem muita coisa de portal em Stranger Things, e quando teve o portal na água, o Dusty falou, Watergate, é portal de água, e aí começaram a usar gate em teoria, dane-se, enfim. Aí eles começaram, tipo, a fazer uma lista de coisas que é o Vecna que tá afetando a memória do público e sei lá o que é muito engraçado quando você lê essa lista só, tipo... São pontos que claramente a galera que fez o roteiro da série e produziu e dirigiu a série são erros de continuidade que demonstra que se fosse uma série normal falaria, nossa, olha como essa série, tipo, é ruim, assim... Teve todos esses erros, é só erros que pode ser muito fácil, tipo furo de roteiro, erro de escrita, sei lá o quê, mas a galera tava tipo, não é porque a série é ruim, é porque eles estão fazendo algo metalinguístico que o Vecna tá afetando a memória de todo mundo, sei lá o quê. E então, com o TikTok e Twitter, óbvio, com o Formigate, foi ganhando notoriedade. Todo mundo falando disso. E aí começou a juntar isso, mais pessoas analisando estratégias de marketing. De Stranger Things tinha muitas coisas meio que mandando mensagens secretas como se o Vecna e o Mind Flayer, na verdade, não morreram e coisas assim, e aí o povo tava agindo como se fosse um ARG, né, que ARG eu não lembro, ARG eu não lembro que essa sigla, a palavra é direito... O termo, eu não lembro. Que é tipo um jogo interativo, puzzle, quebra-cabeça, só que ao invés de ser um videogame, é literalmente no mundo real. Então você vai através de links e vídeos e áudios e vai descobrindo as coisas, sabe? Isso que é um ARG. Então a galera tava pensando, tipo, caraca, a equipe de marketing da Netflix tá tentando passar mensagens pra dizer pra gente que, na verdade, ainda vão liberar mais... a história não tá completa, vou liberar alguma coisa e a gente tem que descobrir o que é. E aí, eu não sei como o povo chegou na decisão, sei lá, a conclusão, né? Que, na verdade, o que a Netflix estava tentando mandar a mensagem era que ia ter mais um episódio que meio juntando, né, com a teoria de todas as cenas cortadas que não aconteceram no volume 2 e nem no finale. E... que, na verdade, isso ia estar no último episódio secreto de Stranger Things, que ia recontextualizar todos esses erros de continuidade, furos de roteiro do finale, pra dizer que, na verdade, o Vecna estava sob controle de tudo e a gente teria o novo e o real final da série. E falando tudo isso em voz alta agora, já que sabemos que não aconteceu, é muito engraçado, porque na teoria o povo chegou à conclusão que tem toda a teoria do número 7, que é um número muito importante pra Stranger Things, porque no primeiro episódio da primeira temporada, o Will, né, ele tá jogando D&D, que é um jogo de... Se você não sabe o que é D&D, é porque você clicou nesse vídeo. Mas jogo de tabuleiro que tem muito roleplay, os personagens e blá blá blá. E aí o Will tinha que jogar o seu dado e ele tinha que bater 13 pra ganhar. Eu posso estar errada. Mas aí o Will joga o dado e ele tira um 7. E tem a frase icônica que o Will fala pro Mike, né? No dado, deu 7. O Demogorgon, né? Que é o monstro tanto do Stranger Things e é o monstro do jogo, né? Dungeons and Dragons. O Demogorgon me pegou porque eu tirei 7. Eu não tirei o número suficiente. E aí o Will é sequestrado, né? Na primeira temporada. Então, o povo conectou o número 7 com muitas coisas, tipo, tudo. A Netflix postava um vídeo, né, nessa semana pós-finale, sempre no vídeo, o timestamp do vídeo, o tempo, né, tinha um 7, tipo, sei lá o que, 7 segundos, tudo tinha 7. E essa teoria do 7 é muito complexa, até agora eu não sei quão fundo vai a teoria do 7, mas falando por cima, a galera acreditava que o episódio secreto ia sair no dia 7 de janeiro, que seria exatamente uma semana depois do lançamento do finale, e também o que faz sentido, né, lançar uma semana depois, já que o volume 2 lançou no Natal e depois, uma semana depois, lançou o finale, e aí uma semana depois lançaria o episódio secreto, e também o dia que sairia esse episódio seria o dia 7 de janeiro. Então, 7 dias, 7 de janeiro, número 7. Gente, essa teoria é maluca. Então chegou o dia 7, todo mundo tava tipo... vai sair o episódio. Eu até, se você viu os shorts que eu postei aqui no YouTube,
Eu já tava falando que eu não acreditava que isso ia acontecer e não aconteceu. Não saiu episódio nenhum. Literalmente, o fandom de Stranger Things entrou em uma psicose coletiva. Cara, que eu não vejo... Mano, qual foi o último fandom que chegou a esse surto psicológico de... Cara, eu não sei. Eu não sei, foi muito bizarro porque muita gente estava falando sobre as teorias e análises que tinha muita coisa muito interessante, que eu acho que muita coisa dos pontos deles unificando informações para montar a teoria do conformity gates, eu acho que sim foram propositais, não é coisa só de tipo, errou, é furo de roteiro, não, eu acho que tem coisas que foram propositais tanto na série quanto na estratégia de marketing. Mas eu não acho que o objetivo deles era criar esse surto nos fãs e fazer algo tipo... Sim, vai ter algo secreto, criar esse surto coletivo. Não, eu acho que eles já estão querendo vender, desde de antes até do finale sair, vender essa ideia que o Vecna e o Upside Down e o Mind Flayer, a Dimensão X, tudo isso, na verdade, não terminou, né, com... a última temporada, temporada 5 de Stranger Things, que isso vai continuar, que eles vão trazer isso de volta pra spin-offs. E já vender essa ideia, tipo, é o fim, mas não é o fim. É um fim, ponto de interrogação, sabe? E até o último diálogo da série, né, do finale, é um diálogo muito metalinguístico, que eu acho que também foi algo que acabou agregando, né, a teoria Conformity Gate, que o Mike fala algo tipo, e o contador de histórias, ele continuará contando histórias, mas ele nunca vai poder contar a história real, e eu não lembro o que ele fala, mas é um diálogo que parece que é muito tipo os Duffer Brothers falando diretamente com o público e não realmente o Mike. Então, né, o povo já começa a surtar e isso, pra mim, eu acho que foi algo bem proposital. Enfim... Conforme Gate, todo mundo ficou arrasado. Eu já sabia que não ia sair. Tá, 10 horas eu abri a Netflix pra ver se saiu alguma coisa. Óbvio, mas não saiu nada. Mas o que eu achei muito estranho, que tipo, quando você abrir a Netflix, tá Stranger Things, eu acho que tá escrito novos episódios ou novas temporadas, né, em cima do cartaz de Stranger Things. Mas no dia 7, não tava novos episódios... Porque, né, a temporada toda saiu. Tava novo episódio no singular. Filhos da puta. Desgraçadas. Enfim, achei isso muito engraçado, mas horrendo, tá. Cara, eles fazem de propósito. Então, né, meio que já falei, eu acredito que muita coisa, né, dessa ideia de vender que o Vecna vive, o Vecna não morreu, pra spin-off, não era pra episódio secreto, coisa nenhuma. Mas tem outra coisa que eu queria falar. Porque... acredite se quiser, já faz mais de uma semana que Stranger Things acabou, mas ainda tem teorias sobre o real final de Stranger Things. Mas eu acho essa teoria muito boa, o que eu acho que tem mais chances de acontecer do que, né, o episódio secreto, o episódio 9 de Stranger Things acontecer. Mas eu não sei se eles vão chegar ao nível do que as pessoas que eu vi contando sobre essa teoria estão falando. Mas se eles quiserem fazer algo e continuar com essa pegada meio metalinguística que eu achei que foi o último diálogo do episódio, ia ser muito legal. Mas enfim, pra quem não sabe, uma das grandes inspirações do vilão Vecna é o clássico vilão de filmes de terror, o Freddy Krueger, que eu nem posso falar muita coisa porque eu nunca assisti. Eu nunca assisti nenhum dos filmes do Freddy Krueger. Podem me chamar de fã fake. Eu deveria saber mais sobre filmes de terror e ficção científica, já que eu sou tão fã, mas tem muitos clássicos que eu nunca vi. Os filmes do Freddy Krueger é um desses. Mas tem um filme específico que eu acho que é o 7º, que eles lançaram o 6º filme, que era pra ser o último. Eu vi isso no TikTok. Se eu estiver falando coisa errada, avise nos comentários. Mas eles lançaram o último filme, que eu acredito foi o 6, que era pra ser o final da saga do Freddy Krueger, que, pra quem não sabe, é um vilão em que ele consegue acessar a mente das vítimas do filme através dos sonhos. Então, o Vecna entrar na mente das pessoas e o Freddy Krueger é bem parecido. Quando você vê, é uma inspiração bem, tipo, direta mesmo, e até na questão estética, né, do Vecna e do Freddy Krueger é um pouco parecido. Aí, a teoria... Tá, não, calma.
tô falando merda. Então, aí eles lançaram o 6º filme e tem o 7º filme. Só que o 7º filme era pra ser um documentário sobre, né, a produção dessa franquia de todos esses filmes, trazer o elenco de volta, todo mundo junto e fazer entrevistas e coisas sobre o por trás das câmeras e algo que seria muito legal pros fãs, pananana. Então, a ideia do 7º filme era ser esse documentário, mas se você parar e assistir o 7º filme, e foi mal, gente, eu até queria sentar e assistir antes de estar gravando esse Fala Kami, mas não deu tempo, eu esqueci. Mas eu vi no TikTok que, na verdade, você começa a ver esse filme que era pra ser um documentário, mas é um filme completamente metalinguístico e que você descobre, tem um grande plot twist, que, na verdade, eles escrevem uma história como se, na verdade, o espírito, o monstro Freddy Krueger fosse uma maldição real. E que os filmes antes, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, era na verdade um ritual. Aí eu tô meio que inventando meu próprio vocabulário, que talvez não é exatamente isso. Mas era algo que tava mantendo o espírito do Freddy Krueger preso nas histórias do filme e não conseguindo alcançar o mundo real. Mas no momento que a franquia acaba, o Freddy Krueger se liberta e consegue afetar o mundo real. E esse documentário é completamente metalinguístico, porque os atores, eles não estão atuando como os personagens do filme, eles estão atuando como eles mesmos, mas novamente sendo vítimas do monstro vilão Freddy Krueger, afetando as suas mentes e seus sonhos e parará. E parece ser muito legal. Eu queria muito ter visto antes de estar gravando isso aqui, não vi. Mas aí começou a teoria no momento que anunciaram que teria um documentário por trás das câmeras de Stranger Things. O povo ficou tipo, será que na verdade esse documentário vai ser bem dessa pegada do Freddy Krueger e ser um documentário metalinguístico em que a gente vai ver o elenco de Stranger Things atuando como eles mesmos, mas tendo que lidar com o Vecna? Ia ser muito legal, meu Deus. É tipo, eu vi gente que na verdade não, o documentário vai ser o real final de Stranger Things. Eu não acho que vai ser isso tudo, mesmo se eles trazerem essa pegada metalinguística. Ia ser muito, muito bom, muito legal. Eu adoraria ver, tipo, não, né, os personagens, mas a Millie, o Noah, o Finn, Caleb, Sadie Gator, cara, todo mundo, tipo, tendo que lidar com o Vecna e trazer o ator. Cara, qual é o nome do ator do Vecna? Eu sempre esqueço, ele é muito icônico. Cadê? O Jamie! Ah! O Jamie é muito engraçado, cara, tem tanto meme dele. Enfim. Ia ser muito, muito icônico. E meio que juntando, né, com o final do episódio sendo meio metalinguístico e fazer um documentário que, na verdade, não é só um simples por trás das câmeras, seria um por trás das câmeras metalinguísticos com a maldição do Vecna. Mas eu não vou botar minhas expectativas muito altas, porque é bem capaz eu sentar a segunda e só ser por trás das câmeras normal, o que vai ser legal ver. Eu sempre gosto de ver coisas de produção. Tem que ver o por trás das câmeras, por trás das cenas da peça que tem na Netflix. Eu não vi até hoje, eu sempre esqueço, eu vou ver depois. Enfim, não sei. Não sei nem o que dizer, cara. A minha outra ideia, que seria pro Fala Kami dessa semana, seria falar sobre todo o meme que tá rolando até antes do ano novo, que a galera tá dizendo, tipo, 2026 vai ser o novo 2016, que eu não sei a obsessão que a internet tem com 2016, mas eu fiz a minha skin, isso daqui nem tanto, né, mas eu tô com a minha skin em 2016, gorro, cara, gorro. Até eu usava muito gorro 2016 e sei lá, eu acho que o gorro é tão nada a ver com o meu estilo, mas eu acho engraçado. Mas talvez eu traga isso pra outro. Fala Kami, porque, cara, 2016, pra quem realmente viveu, eu tinha o quê? 17, 18 anos de 2016, eu tava me formando no ensino médio. Não vou dizer que foi um ano ruim, foi um ano muito bom. Mas eu sinto que a cultura da internet de 2016 é muito diferente da ideia nostálgica da cultura da internet que a galera tem hoje em dia de 2016. A galera mistura muita coisa que era, tipo, antes de, tipo, 2011, 2012, que eu diria que foi a época top, assim, da internet. Eles misturam pensando que é 2016, sendo que não é. Mas 2016 foi um ano muito legal pra mim, tipo, pessoalmente, mas tem coisa muito legal em 2016. Foi a época bem, tipo, do Deb, de jogar a garrafa d'água, fazer o flip, fidget spinner. A época do YouTube de 2016 foi uma época muito icônica também. Não sei se foi tão
boa. Eu acho que tem muita coisa negativa dessa época, talvez mais que positiva até, mas foi icônica de qualquer jeito, independente. Enfim. Mas isso talvez é assunto para outro dia, se vocês quiserem um estudo sobre o que foi realmente, de uma maneira mais realista, essa época de 2016. Eu acho que até faria, não fala Camu Camu, fazer um vídeo real sobre isso. É uma ideia legal. Mas enfim, se você não assistiu Stranger Things, o que vocês acharam do caos que foi, desse surto coletivo da comunidade? Eu achei muito engraçado, mas ainda tava tão meio passando pelo processo de luto com o finale que eu nem consegui, tipo, só dar risada. Eu tava dando risada, mas tipo... E o que mais me chateou de Stranger Things, que, tipo, eu nem consegui ficar chateada, tipo, ai, eu tô arrasada e chorar essas coisas. Eu acho que o final foi tão, tipo, ruim que eu só não senti nada. E eu acho que isso pra mim foi pior do que ficar arrasada. Tipo, terminar a série e não sentir nada. Ficar, tipo, acabou. Sei lá. Enfim, mas eu tô animada pro documentário mesmo, que minhas expectativas estão no chão e eu não acho que vai ser um negócio metalinguístico icônico, eu acho que vai ser só um por trás das câmeras normal, mas pelo menos todos os memes, né, de toda... como foi todas as entrevistas com o elenco e tudo, foi muito legal, e até hoje aparece tipo edit meme dessa época, que foi bem legal, assim, consumir tudo isso. Eu adoro o elenco de Stranger Things, então isso foi bom. Meu TikTok e Twitter foi por entretenimento, ainda tá, mas, sei lá, fico tipo, por que não foi bom, cara? Que ódio, enfim. Eu nunca mais vou ficar tão obcecada por uma série quanto eu fiquei com Stranger Things, nunca vou passar por esse erro de novo, eu vou me tornar uma pessoa normal e assistir coisas como uma pessoa normal, mas Stranger Things é esse negócio, né, tipo, foram 10 anos, essa série lançou em 2016. E terminou em 2025, 2026, né, basicamente. Então, muito louco, mas eu já tô feliz que acabou, né? Sério, durou muito tempo, não era pra ter durado tudo isso. E nem a questão, eu acho que dava até pra durar, tipo, 5 temporadas. Mas esse negócio, série de mistério, durar múltiplas temporadas, tem tudo pra dar merda. Eu acho que foi... o que aconteceu com Stranger Things, mas o que me chateia é que tinha potencial, porque eles conseguiram escrever a história da peça, que eu sei que não foram os Duffers que escreveu. Eu sei que a história da peça foi escrita ao mesmo tempo da 5ª temporada, mas foi outra mulher que escreveu, esqueci o nome dela, foi mal, gente, mas a peça é muito boa, super recomendo, clique no link da descrição quem quiser assistir. E eu tenho outra teoria da conspiração que eu acho que tá falando isso no final do vídeo vai cortar toda a minha credibilidade de tudo que eu falei, tanto antes nesse vídeo, mas também nos meus outros vídeos de Stranger Things, mas eu vou falar mesmo assim pra quem ficou no final, e essa talvez seja a minha opinião mais... meio tipo, tá, dane-se, ela é maluca que nem todos os outros fãs de Stranger Things, mas eu real... acreditar é uma palavra forte, mas eu acho que existe a possibilidade. Gente, não me julgue. Existe a possibilidade na minha cabeça que durante o processo do final da 4ª temporada, 2022, até 2025, o lançamento da 5ª temporada, eu acredito que existe a possibilidade que eles, real, no final da 4ª temporada, tinham a intenção em escrever um final Byler. Porque a 4ª temporada, o plot da Califórnia é muito estranho, tem escolhas muito bizarras pra quem no final queria desenvolver uma história e fechar o arco do personagem do Mike com a Eleven. Eles fazem escolhas muito toscas, que não é só tornar, né, a dinâmica do personagem do Mike, do Will, da Eleven como triângulo amoroso, não é só isso. Eles vão além pra deixar visualmente claro, e todo o desenvolvimento, né, do personagem do Will em tornar canônico que ele tem sentimentos pelo Mike, e todas as reações do Mike, e deixar o ponto de vista do Mike oculto, a gente não sabe o que tá passando pela cabeça do Mike. Mas o que é mais estranho pra mim da 4ª temporada são as escolhas visuais de colocar o Will no meio de todas as cenas de Eleven, porque construindo o triângulo amoroso, pensando nesse sentido em que o Mike tá no meio, né, desse triângulo amoroso, não faz sentido pra mim colocar o Will no meio da Eleven do Mike. Parece que eu estou comunicando que o Will tá impedindo de uma forma, né, não é literalmente física, mas pra gente tá visualmente física, mas pra que tá contando uma história por trás do que tá acontecendo. O Will tá impedindo o Mike a ser totalmente
da Eleven, sabe? E eles têm umas escolhas muito estranhas na quarta temporada que eu acho que não é só, tipo, queerbait escrachado. Eles queriam aumentar as teorias que a teoria Byler já existia, né? Antes da quarta temporada. Vamos hypar essa teoria pra trazer engajamento e fazer queerbait com a comunidade LGBT. Eu não acho que é isso. Eu acho que, real, tinha gente no time que talvez era a ex-esposa de um dos Duffers. Qual foi o Duffer que se divorciou? Não faço ideia. Talvez era ideia dela, porque tem muita gente que acha que ela ajudava a escrever Stranger Things e ela se divorciou, então ela não participou, se divorciou de um dos Duffers, então ela não participou do processo de escrita da quinta temporada. Então, teoria em cima de teoria, mas talvez eu acredito que talvez foi ela, né? Uma pessoa que a gente sabe que participava da escrita e saiu. Talvez era ela que estava construindo essa história de fazer algo icônico e revolucionário, de tornar esse chip, tornar ele canon na quinta temporada, mas por conta do sei lá o que aconteceu nessa equipe de escrita e por conta também de tudo que aconteceu nos Estados Unidos, que essa onda conservadora foi muito forte, tanto no Brasil, mas nos Estados Unidos foi bizarro, com a reeleição do Trump e tudo, eu acho que eles jogaram a história que eles tinham toda no lixo, porque essa história dependia de Byler para fazer sentido, e reescreveram uma história que acabou ficando muito corrida, porque eles perderam muito tempo escrevendo a história original. Tudo isso é teoria, tá, gente? Escrevendo a história original, que seria com base em Byler, e acabou que a quinta temporada ficou muito... porque eles tiveram que jogar tudo fora, e eu acredito que também eles não trouxeram a peça, a história do Henry com a Patty, porque o casal, esse chip, todo o desenvolvimento romântico deles é um paralelo direto com a relação do Will e do Mike. Então, não conseguiram trazer isso pra quinta temporada, já que Byler não seria canon. Mas, gente, isso é só uma teoria. Game theory. Perdi toda a minha credibilidade, realmente acreditar que Byler, em algum momento, em 2022, na produção da quarta temporada, tinha chance de se tornar canon. Mas, gente, é só uma teoria. E o que me deixa... E mesmo se tudo isso não for real, me deixa muito puta até hoje deles não construírem Eleven na quinta temporada, porque destruíram Eleven na quarta temporada gratuitamente. Se pelo menos fosse com o objetivo de construir Byler na quinta, faria sentido, mas destrói Eleven gratuitamente na quarta temporada e não constrói na quinta. A gente só tem que assumir que todos os problemas de relacionamento que eles deixaram claros na quarta temporada foram resolvidos fora de cena na quinta temporada, porque eles não constroem. Isso me dá um ódio. Tudo aconteceu fora de cena. Tudo de importante aconteceu fora de cena, gente. É isso. Esse foi o primeiro Fala Kami Kami do ano, apesar de não verdade, mas psicologicamente na minha cabeça é isso. Feliz 2026, gente. 2026 é o novo 2016 e é isso. I live my day as if it was the last. Tchau, gente!